Oi, gente, tudo bem? Estamos começando aí mais uma aula de Escola Bíblica Dominical nesse tempo de quarentena aí. A gente está relembrando alguns temas que nós estudamos aí no decorrer desse ano e hoje a gente está com o professor Wesley aqui que vai falar sobre a pena de morte, crime e pena de morte. É isso mesmo, Wesley? Olá, Luz, tudo bom? Um abraço a todos os nossos adolescentes que estão acompanhando. Sim, exatamente, né? A nossa lição, o nome da lição é Por que a imagem de Deus o homem foi criado, baseado nos estudos do Walter Kaiser Jr. no livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. E o conteúdo desse capítulo é crime e pena de morte. Um assunto muito espinhoso, né? Um assunto muito polêmico. Então vamos lá, vamos começar o bate-papo. O que é crime, o que é pena e o que é a pena de morte? O que são essas coisas? Vamos começar definindo. Os conceitos, né, básicos. O crime, ele é uma ação ou uma omissão que viola, né, algum bem jurídico que a lei protege, né? Traduzindo isso para o pessoal, a lei ela protege determinadas coisas, a vida, a liberdade, né, o patrimônio, enfim, várias coisas. O crime é quando existe uma transgressão disso, né, quando a pessoa viola esses direitos assegurados. A pena é a resposta, né, do Estado. Então, o Estado ele coloca as leis e ele pega para si o direito de punir, né? No nosso Estado, né, no Estado democrático, como é o brasileiro, nós não podemos exercer justiça pelas próprias mãos, com raríssimas exceções, mas nós não podemos exercer justiça com as próprias mãos. Então, a pena é o que o Estado aplica para poder remediar a situação do crime. E a pena de morte, ela é também conhecida como pena capital, ela é aplicada a partir de um processo legal que ela vai gerar a morte do acusado, né? Por quê? Porque ela considera a violação que ele cometeu, o crime que ele cometeu, muito grave. E a punição por ele é a morte. Entendi. E o que você pode dizer sobre o crime no Brasil e no nosso estado, aqui na nossa realidade? Então, a, a realidade brasileira ela é uma realidade muito difícil. Porque aqui no Brasil a gente tem é difundida a ideia de que o crime compensa, né? Então, não raras vezes a gente vê criminosos que andam em carros de luxo, enfim, que acabam até inspirando outras pessoas e que o pior, eles não são punidos, né? Então, essa sensação de impunidade faz com que acredite que o crime é algo que compensa no Brasil. Existem fatores também que aumentam a criminalidade no Brasil de ano a ano, que é a idade média dos criminosos, ela sempre diminui, né, estatisticamente. O uso de drogas e de álcool é muito comum entre os adolescentes, isso favorece o envolvimento dele na prática criminosa. Também existe a facilidade em adquirir armas ilegais, né? Isso também fomenta a guerra entre gangues, facções criminosas e, enfim, todas essas coisas. E, de um modo geral, o cidadão dito como cidadão de bem, ele tem como atitude se trancar em casa, né? Morar em condomínios, enfim. Essa é a realidade do Brasil. Então, a gente vê no Brasil uma quantidade absurda de homicídios, né? De 97 para 2016, tivemos um aumento aí de quase 40 mil homicídios em média, né? Nós passamos de 8 mil para 50 mil, né? Mais de 40 mil na média. Eu separei aqui uma reportagem veiculada pela Super Interessante. Na verdade, não é bem uma reportagem, são só dados estatísticos que revelam que o Brasil tem mais assassinatos do que 52 países juntos em 2015, né? Foram países como, por exemplo, não vou citar todos porque a lista é muito extensa. Estados Unidos, Canadá, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbano, Egito, China, Mongólia, Malásia, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, enfim, uma infinidade de países aqui. Só para efeito de comparação, somente a China aqui já tem uma população absolutamente maior que o Brasil, o que demonstra que o Brasil de fato é um país onde há muito crime e não é por falta de investimento, porque há um grande aporte de recursos, né? Em 2019, por exemplo, foram 9 bilhões apenas para o Ministério da Justiça, que cuida da Polícia Federal, né? Polícia Rodoviária Federal, sem contar as polícias estaduais. E no estado de Mato Grosso, em 2019, nós tínhamos uma população carcerária de 12 mil pessoas, detentos, que custaram 555 milhões para o estado.
Por outro lado, o investimento feito em educação foi de 2,7 bilhões para atender 394 mil alunos. Essas contas diz que o Estado gastou 2.700 com cada detento por mês, enquanto cada aluno da rede estadual custou 700. Não é uma coisa exata, né? Lógico que o detento ele vai custar mais, porque ele passa integralmente sendo monitorado pelo Estado e o aluno não. Mas existe uma discrepância ali muito grande, né? E, enfim, a gente colhe frutos muito ruins na nossa sociedade por causa disso. E existe pena de morte no Brasil? Olha, essa é uma pergunta muito boa de ser feita, né? A resposta imediata das pessoas é dizerem não existe pena de morte no Brasil, mas essa pergunta ela tem uma resposta que geralmente surpreende as pessoas. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, diz que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarado, né? Quem tem o poder para declarar guerra é o presidente da República. Então, em estado de guerra, nós podemos sim ter penas de morte. Entendi. O que a Bíblia fala sobre a pena de morte? Tem algum texto bíblico que fala? Tem, na verdade, vários textos bíblicos, né? Nosso texto central, né, para nossa reflexão, vai ser Gênesis, capítulo 9, versículo 5 ao versículo 6. Diz assim o texto: Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana, por mãos humanas perderá a vida. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis, multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Ou seja, eu li até o versículo 7, ao cerne da questão está, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Entendi. Mas pena de morte, o texto que você leu está em Gênesis. Pena de morte é coisa do Antigo Testamento ou também se aplica hoje, aos nossos dias? Não, aplica sim. Essa questão nós vamos observar pelo conceito de lei na Bíblia. Né? Não são todas as normas bíblicas que são aplicadas inteiramente a nós hoje. Porque existe uma divisão tríplice, né, em relação às leis. Nós temos a lei civil, nós temos a lei cerimonial e nós temos a lei moral. A lei civil, ela representa uma legislação dada para a sociedade de Israel, né, para o povo quando se reuniu. Foi ali as leis que você vê geralmente expressas no livro do Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números. Ali estão muitas dessas leis, né? São leis para regular especificamente aquele povo, naquele tempo. Existe também a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela representa a legislação dos levitas, levítica, né? Do Antigo Testamento. Então, por exemplo, é na lei cerimonial que estão contidos os sacrifícios, quem faria os sacrifícios, como seriam as festas, enfim, são todas normas que apontam para Jesus Cristo, né, que cumpriu suficientemente o sacrifício. E, por fim, nós temos a lei moral de Deus. Né? A lei moral de Deus, ela representa a vontade de Deus para o homem, no que diz respeito ao seu comportamento e seus deveres. Essa lei moral de Deus, ela precede tanto a lei civil quanto a lei cerimonial. Ou seja, ela é uma lei perene, que dura eternamente. Essa lei expressa a vontade de Deus para determinadas questões, né? O nosso texto, né, em Gênesis, ele está situado no primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Ele é lei moral de Deus, né? Ele não é lei civil. Ele não estava basicamente para regular a sociedade de Israel. Se nós observarmos o contexto em que esse texto está inserido, nós vemos aqui que no título do capítulo 9 está a aliança de Deus com todos os seres vivos. É logo depois que Noé sai da arca, né? E Deus celebra com ele novamente a aliança. Então, por isso que fiz questão de fazer a leitura do versículo 7, que ele diz, multipliquem-se sobre a terra. Ali estava também a aliança de Deus, que vai estar no versículo 11, né? Confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Então, nós observamos que nessa previsão de pena de morte que Deus faz, né, que Deus dá a Noé, ele estava expressando a sua vontade para o homem de um modo geral, e não específico para a sociedade de Israel. Tem valor, então, histórico, tem um valor didático, né, que nos ensina, é a revelação de Deus e também a norma, ou seja, a gente tem que seguir isso. Entendi.
E tem referências à pena de morte no Novo Testamento? Então, no Antigo Testamento, né, a gente tem que só rapidinho fazer uma pincelada aqui. Êxodo 20:13, ele vai falar do mandamento não matarás, né? Essa é uma questão que a gente tem que tratar antes rapidamente, porque a palavra hebraica que aparece nesse Hatzan, ela só aparece 47 vezes no Antigo Testamento. O significado dela, ela remete a um homicídio qualificado. Ela nunca é usada na Bíblia para se referir a homicídios decorrentes de guerras, né? Decorrentes de sacrifícios ali de animais, enfim. São contextos totalmente diferentes. Essa palavra Hatsan é a que integra o mandamento, né? Então, não é qualquer espécie de morte que está inserida aqui, tá certo? Então, ela tem essa qualificadora. A qualificadora, os estudiosos, eles têm dito que seria a premeditação específica, né? Tipo, a pessoa que tem aquele dolo, ela planeja aquilo de matar, enfim. Eu vou me ater mais esse mandamento porque nós veremos alguns detalhes até no Novo Testamento também sobre ele, tá? Êxodo 21:12-13, ele vai falar que o homicida não possui alternativa de substituição. No livro do Êxodo, que a gente tem a lei civil, muito da lei civil, existem várias penas de morte. Ali entre o capítulo 20 e 21, tem várias hipóteses em que a pena de morte é aplicada. Porém, a pessoa que comete o não matarás, que é o Hatsan, a palavra hebraica traduzida, ela não possui a possibilidade de resgate. Né? Os outros crimes que são punidos com pena de morte no Êxodo, na lei civil, eles têm a possibilidade de resgate, exceto essa. Né? Por quê? Justamente por ser a lei moral de Deus. No Números 35, do 16 ao 20, alguém que destruísse a vida de outra pessoa, feita a imagem de Deus, ela teria que ser oferecida de volta a Deus pelas autoridades governamentais. Né? Essa é a lei que vigorava no Antigo Testamento. E Deus também ela coloca que a culpa por essa omissão, ou seja, por não punir, ela cairia sobre toda a sociedade. Ou seja, a sociedade se torna ré do sangue da vítima, certo? No Novo Testamento, o que nós observamos? Em momento algum, Jesus aboliu isso, né? Jesus não extinguiu isso. Mateus 5, versículos 43 ao 48, quando Jesus está no Sermão do Monte, ele vai falar assim, vocês têm que amar os seus inimigos, etc. Com as devidas implicações dele, ele se refere ao contexto de perseguição religiosa, né? Ele não extingue a pena de morte nesse texto, ele somente adverte contra a vingança pessoal. Como eu falei no começo do vídeo, a nós é vedada a justiça com as próprias mãos, né? Em João, capítulo 19, a gente viu muito esse texto no período da Páscoa, porque fala da condenação de Jesus. Diante de Pilatos, Jesus diz para ele, e reconhece a existência da pena de morte, né? Estava dada nas mãos dele como governante, e vai falar que essa autoridade foi dada por Deus, né? Ele vai falar, olha, eu bem sei que o senhor pode executar, né? E assim não seria se o meu pai não tivesse lhe dado. Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 7, ele também faz uma referência importantíssima, que é a referência à espada na mão da autoridade pública, constituída por Deus para executar o juízo. Então, isso demonstra, né, como a pena de morte como a pena deve ser aplicada, todas as penas, inclusive a pena de morte. Ou seja, atualmente, no Novo Testamento, nós observamos que não há abolição de pena de morte, né? Ao contrário, até um reforço dela, e que ela deve ser exercida não pessoalmente pela pessoa lesada, mas pela autoridade pública constituída. Uhum. E existem exemplos de homicídio no Antigo Testamento, algum caso assim para ficar mais claro para a gente? Existe, um caso singular, né? Ele é fundamental para entender o tema, que é o de Caim. Caim, que de fato é o primeiro homicídio registrado. E diz o texto bíblico em Gênesis 4, do 13 ao 16, o seguinte: Então Caim disse ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Veja bem esse detalhe. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem o encontrasse.
Veja que Caim, ele pratica um homicídio. A gente lembra do episódio, né, que ele leva o seu irmão para determinado local, engana seu irmão, premedita um crime, comete um homicídio que no futuro, né, mudaria ao não matarás. A palavra hebraica hatzan, um homicídio qualificado, ou seja, passível da pena de morte. Porém, você pode observar que Caim vem muito antes de Noé. Antes de Noé receber isso de Deus, da boca de Deus como aliança, já estava gravado no coração de Caim que a lei moral de Deus condenava com a pena de morte quem cometesse tamanha atrocidade. Então, esse é o principal exemplo do Antigo Testamento nessas hipóteses, né? Existem outros também, né? Muitos textos em Provérbios também que o Senhor, Provérbios 6, 16 ao 19, vai dizer que o Senhor aborrece as mãos que derramam sangue do inocente, o coração que trama projetos iníquos, né? Os pés que se apressam para fazer o mal. Provérbios 17:15 diz que aquele que justifica o perverso são abomináveis para o Senhor. Isso assim, essa é uma questão do politicamente correto, né? Do discurso de, mas ele precisa de uma chance de se arrepender. Se a pessoa ficar presa perpetuamente, ela pode se arrepender. A realidade é que a punição ela não tem a ver com arrependimento. Pode ser punido e continuar com a dureza do seu coração, sem se arrepender. E ela também pode ser condenada e imediatamente se arrepender, né? Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, no Antigo Testamento, a gente vê principalmente a história de Caim e muito da parte de Deus sobre isso. Então, fazendo só, antes da gente entrar no Novo Testamento, fazendo só uma recapitulação para ver se está tudo ok. Então, a lei moral de Deus, ela continua, certo? Ela continua. Sim, exatamente. Os 10 mandamentos, por exemplo, são leis morais de Deus, então também são válidos para nós, certo? Sim, eles expressam ali princípios que são parte da lei moral de Deus. Tanto é que Cristo no Novo Testamento afirma aqueles mandamentos e ele faz um resumo, né, deles, mas há uma confirmação. Uhum. E a palavra não matarás, o mandamento não matarás ali, nos 10 mandamentos, então é praticamente não assassinarás. Será que é esse o sentido? Exatamente. Isso aí exprime o conceito de forma muito clara. Uhum. Não Então, assassino. entendi, não assassine. Então, no caso, a punição não seria pecado porque não é um assassinato, seria uma retribuição do ato de desobediência, certo? Exatamente. E uma retribuição que, pela própria boca de Deus, é considerada justa, né, e adequada. Uhum. E como que entra, antes da gente ir para o Novo Testamento, aqui só uma nota de rodapé, como que entra a questão da legítima defesa? Porque eu acho que com certeza seria uma pergunta aqui. Exatamente. A legítima defesa, ela é absolutamente possível, tá? Tanto pela lei que nos rege hoje no Brasil, né, a previsão da legítima defesa no artigo 23 do Código Penal, salvo engano, e de fato a pessoa ela tem sim o direito, e não só o direito, como o dever de proteção pessoal e da sua família, né? Então, se você está aí com sua segurança, a segurança da sua família ameaçada, né? E você tem a possibilidade de resistir a isso, né? Você pode fazer. Agora, como nós sabemos, nossa sociedade é muito perigosa, existem armas ilegais na mão de muitos criminosos aí, e de fato isso é um risco, né? Então, não é algo que nós estimulamos, né? Nós recomendamos ali a seguir o que as autoridades públicas geralmente têm dito, nas autoridades militares, né? Não reagir, né? Procurar não reagir, mas a legítima defesa ela também não se enquadra no conceito de assassinato contido no mandamento que nós estamos fazendo ali a exposição dele. Né? Isso aí, de fato, é uma defesa. Você não está premeditando a morte de alguém, você está apenas se defendendo, né? Reagindo ao mal injusto que você tem recebido. Então, aqui a gente já praticamente acabou com aquele pensamento do politicamente correto de que a Bíblia prega só o amor, que não tem justiça, que não tem retribuição, não tem condenação à maldade, não é? Porque aí Exatamente. esclareceu bem os termos. Exatamente, porque a misericórdia, ela não exclui a justiça, né? O que a gente tem que ver é isso. Isso não quer dizer que, por exemplo, o sacrifício de Jesus na cruz não pode alcançar um assassino. Pode. É um pecado passível de perdão. Porém, as consequências do ato cometido, eles merecem ser reprimidos.
Porque a pena, ela tem dois aspectos, né? Ela tem o seu aspecto de retribuição e tem um aspecto de educação. Ou seja, você retribui quem causou mal injusto e grave, mas você também educa o restante da sociedade para que não repitam. Quando a sociedade ela estimula, ou perdão, quando a sociedade ela não pune os culpados, gera uma sensação de impunidade e isso estimula a prática de novos crimes, certo? Então, no Brasil, isso que faz com que o Brasil tenha dados alarmantes em relação a homicídios, né? Infelizmente, no Brasil há sim uma sensação de impunidade. Entendi. Agora, vamos para o Novo Testamento. Tem algumas referências aí no Novo Testamento que falam a respeito da punição, da pena de morte, do crime? Sim, temos. Atos capítulo 25, versículo 11, é um episódio em que Paulo estava sendo julgado, tá? Ele está apresentando sua defesa e ele diz assim: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, ou seja, ele está reconhecendo que existia pena de morte naquele contexto, né? Caso tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode me negar a eles. Por isso apelo para César. Esse texto aí, Paulo, quando ele está sendo julgado, ele reconhece que essa pena existia, era passível de ser executada, né? Enfim, ele só questiona a causa. João, capítulo 19, versículo 10 e 11, né? É o que a gente já comentou aqui, que Jesus ele é questionado por Pilatos, né? Pilatos diz que ele tem poder para executar, para livrar a vida dele. E Jesus responde para ele: nenhuma de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem, né? Ele diz para Pilatos. E um dos mais interessantes sobre esse tema está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 9 e 10, que é as últimas coisas, né, do encerramento da história que está ali, estão relatadas nas coisas, diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse capítulo 13. Ou seja, ela é uma previsão que está desde o início da Bíblia, do livro do Gênesis, do início até o Apocalipse, que é o livro da revelação das últimas coisas. Compreendi. E o que Deus exige do homem nesses casos? Olha, a Bíblia ela exige, a palavra de Deus exige que a justiça e a compaixão sejam exercidas, tanto em relação à vítima, quanto em relação ao que comete. Embora o Evangelho ele enfatize que sempre haverá perdão disponível para todos os pecadores, isso não anula o fato de que o mal traz consigo consequências civis, que também precisam ser tratadas, entendeu? Ou seja, existe perdão? Existe, mas também existe consequência. Deus exige de nós, está no capítulo 9, versículo 5 e 6, tá ali, primeiro, ele exige prestação de contas da sociedade. Ele vai dizer: certamente requererei o vosso sangue. O sangue da vossa vida está no versículo 5 do capítulo 9 de Gênesis. Isso quer dizer que recairá sobre a sociedade a impunidade daqueles que não forem julgados adequadamente. Segundo, Deus exige que o culpado seja castigado. Ele vai dizer no versículo 6, na parte do início: se alguém derramar o sangue do homem, pelo sangue do homem se derramará o seu. Né? E, por fim, a gente também observa que Deus exige que o valor da vida corresponda ao dom da imagem de Deus. No início dessa nossa conversa, eu falei que a lei hoje ela faz a proteção de alguns bens jurídicos que nós temos, né? Alguns direitos. Nesse caso, a pena de morte, quando Deus institui ela como lei moral dele, o fim principal dela não é proteger a vida da vítima. Isso está em segundo plano. Em primeiro plano, Deus protege a imagem dele gravada no ser humano. Quando a pessoa, criatura de Deus, criada em imagem e semelhança de Deus, tem sua vida de forma covarde, extirpada, enfim, encerrada, né, de forma precoce por alguma pessoa, o que se ataca em primeiro plano é a imagem de Deus naquela pessoa, certo? E isso é o que Deus visa proteger nesse ponto. Por isso que existe essa exigência hoje considerada tão severa. Porém, se nós observarmos, né, ela não é severa.
quando a gente olha para a glória de Deus sendo ali atacada quando uma pessoa é morta de forma covarde. Entendi. É muito interessante também ressaltar isso, que o pecado, ele gera consequências, né? A gente tem, aos pés da cruz, a gente sempre encontra perdão, mas a gente colhe as consequências. E caminhando para a última pergunta de hoje, e no caso da mulher adúltera, que foi levada para ser apedrejada, Jesus a livrou da morte. Ali, era uma abolição para a pena de morte? É algo do tipo, o amor tem que prevalecer? Como que a gente pode analisar esse caso? Então, a mulher adúltera é um caso de fato especial, né? Ela tá com a previsão dela, tá lá em João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Ali muitos que defendem, né, a ideia de que a pena de morte foi abolida utilizam-se do texto da mulher adúltera para poder justificar. Primeira coisa que a gente tem que olhar nesse texto, vou abrir aqui rapidamente, vai ser o contexto, né? Como que aconteceu aquilo? A mulher é pega no adultério, que o contexto está no versículo 2. Na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo Jesus. Logo se reuniu uma multidão e ele passou a ensinar, tentou e ensinou. Ou seja, esse episódio aconteceu de manhã. Provavelmente essa mulher foi pega ali na madrugada, né? O que acontece? Esse caso, ele foi livrado por Jesus não pelo mérito da acusação, mas por uma acusação infundada, né? Ou seja, ela não foi feita da forma adequada. A mulher acusada de adultério foi, na verdade, usada em uma armadilha pelos fariseus que tentavam acusar Jesus de violar a lei e afastá-lo do povo. Por quê? Primeiro, Jesus ele não veio com a missão de se tornar juiz do povo, de julgar os problemas. Tem um exemplo em Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14, que Jesus ele afasta a possibilidade dele opinar sobre a herança de uma pessoa que veio questioná-lo. A gente vê também que, em tese, processo de acusação que geraria o apedrejamento, né, que seria a morte do adultério, está em Números, capítulo 5, versículo do 16 ao 24. Ele vai estabelecer um processo de acusação de um adultério, né? Só que os escribas e os fariseus naquela oportunidade, eles não observaram aquilo. Primeiro, a pessoa que deveria levar o cônjuge, em tese traidor, ao sacerdote, ou seja, não a Jesus, ao sacerdote, é o marido ou a esposa traídos, entendeu? Não seriam os escribas e fariseus que deveriam levá-lo. Primeiro ponto. Então, já estava errada essa acusação deles. E nós observamos também que o que Jesus faz, na verdade, é que ele oferece o perdão religioso à mulher. Ele diz, olha, seus pecados estão perdoados. Ele interpela a mulher, ele questiona a mulher e ela diz, olha, há um reconhecimento tácito, né? Ela reconhece de fato que estava errada, né? Mas aí Jesus fala, olha, seus pecados estão perdoados, né? Então, Jesus não tinha, naquele momento, o exercício da função de juiz, né? Então ele não poderia dar um perdão civil ou jurídico, pois sequer houve um processo para que ela fosse condenada. Agora, seria diferente se nessa hipótese do caso da mulher adúltera, se logo depois de saber dessa cena, o marido dela pegasse ela em casa depois e ele trouxesse ela de volta para o sacerdote, que era a autoridade para fazer o julgamento desse caso, e ali eles fariam o teste, né? Que eles tinham disponível para poder ver se ela tinha adulterado ou não. E então, no fim, quando Jesus reconhece que essa mulher pecou, ele ordenou que ela não pecasse mais. Ele não falou sobre o mérito da acusação, se ela tinha ou não que ser ou não apedrejada de forma alguma. Nós vemos que na atitude de Jesus, ele diz o texto que ele escreve no chão algumas coisas, né? Alguns estudiosos apontam que poderia ser uma referência ao número 5, né? Ninguém sabe o que foi escrito ali, mas a reação dos escribas e fariseus naquele contexto foi de que eles, vendo aquilo, foram saindo um a um, primeiro os mais velhos, depois os mais novos, né? Porque sentiram seu coração pesado. Porque, na verdade, o que Jesus fez ou falou para eles, acusou no coração deles que aquele mal estava sendo causado por eles, porque eles sabiam que aquela acusação era infundada, que eles não deveriam fazer daquela forma, né? Então ali não se trata de abolição de pena de morte, mas de fato de Jesus proporcionar à mulher perdão religioso e um julgamento justo, né? Que ela não Entendi. teve.
E a última pergunta, vamos traçar um exemplo aqui, uma ilustração. O adolescente cristão está na sala de aula, e aí o tema da redação é sobre pena de morte, ou ele está numa discussão, está conversando com os amigos ali sobre pena de morte, e aí os amigos dele, as amigas perguntam, tá, e você que é cristão, você pode defender, você pode me explicar em um minutinho o que a Bíblia diz, o que Jesus diz sobre a pena de morte, só para resumir a nossa conversa? Essa pergunta é muito oportuna. E eu digo isso já passado pela faculdade, escola também, enfim. O cristão ele é questionado e as pessoas esperam resposta dos cristãos. Então, vocês adolescentes que estão acompanhando nessa conversa nossa, saibam que vocês serão questionados por esses assuntos mais espinhosos, viu? Vocês não vão se livrar disso. O que eu posso dizer é o seguinte: as vítimas de assassinato, né, que é a única hipótese onde é até hoje possível a pena de morte, nesse contexto que nós já conversamos aqui, elas não são lixo. Deus ordena ao governo que punam o assassino. Isso não contradiz ou nega o ensino de que Deus deu seu filho para morrer pelos pecados do mundo, né? Inclusive do assassino. Essa mensagem de amor que o evangelho traz, ela não é excluída, porque existe essa punição. No perdão, Jesus assume a dívida e oferece perdão a todos. Porém, ser perdoado não elimina as consequências do ato de tirar prematuramente a vida de outra pessoa. Portanto, o homicida, ele pode vir a se arrepender posteriormente, né, e receber o perdão de Deus. Mas esse crime foi tão violento que os seus efeitos, eles devem ser castigados de acordo com a lei de Deus, com a ordem de Deus, que foi anunciada muito antes da lei ser transmitida por Moisés, né, e permaneceu inalterado no Novo Testamento, como nós já vimos. Ou seja, é um mandamento que persiste. O que é muito importante dizer? No Brasil, como nós vimos, existe a possibilidade da pena de morte no contexto de guerra declarada. Isso não quer dizer que os nossos adolescentes vão para a rua com a faixa na mão escrito, olha, pena de morte já, né? Não precisa que você defenda isso. Agora, caso você veja que está acontecendo ou uma movimentação do legislativo, uma lei sendo alterada para que preveja isso como possível, você não tem que, pelo politicamente correto, né, pelo discurso do mundo hoje de amor, de paz, esse discurso que exclui a justiça do evangelho, você não tem que se posicionar contra isso, né? Só porque é politicamente correto, porque quem corrige o Enem entende que isso é mais adequado, né? De fato, é esse posicionamento cristão que nós devemos adotar. Então, quando a gente vê num país como os Estados Unidos, alguns estados que tem ali, isso não viola a lei de Deus. Alguns estados europeus também que têm a pena de morte instituída, né? Isso não viola a lei de Deus, desde que restrita esse crime. Então, um outro detalhe, né, que eu vou deixar aqui, que isso aí também é uma coisa que mexe muito com o brilho das pessoas, né, que é o seguinte: às vezes as pessoas consideram crimes como estupro de vulnerável, né, estupro de criança, etc., como crimes mais graves, né, que causam prejuízos maiores, né? De fato, o estupro ele é uma morte em vida para a pessoa que é vítima. Porém, a gente tem que se pautar pela Bíblia, nossa única regra de fé e prática. A única previsão que Deus deixou para nós de possibilidade de executar uma pena de morte é no caso de homicídio com essas qualificadoras, né? De premeditação, de crueldade, tá certo? É o que envolve o mandamento ali do Êxodo 20, versículo 13. Entendi. Obrigado, Wesley, pela aula. A gente vai disponibilizar tá no nosso canal aí no YouTube. Vocês acompanham as outras aulas também na nossa playlist. E é uma maneira que a gente está tentando aí de capacitar vocês para saber se defender, ter um posicionamento bíblico na sala de aula, nas rodas de conversa, de discussões. E é isso. Continue acompanhando aí o nosso canal e as nossas postagens. Manda um tchau aí pra galera, Wesley, e a gente encerra aqui. Tá certo. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus, viu? Não deixem de meditar na palavra de Deus em todo período que estiverem em casa. Pensem criticamente, mas pensem à luz da Bíblia acima de tudo, tá? Nem tudo que o mundo prega como bom, como agradável, como politicamente correto, é aquilo que a Bíblia diz, né? Nossa regra de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus, e nela nós buscamos as respostas para o nosso dia a dia. Tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, gente!